Gente, voltei aqui. Eu quero falar com vocês mais uma vez sobre nossos filhos na escola. Gente, principalmente nós mães que passa a maioria do tempo com os nossos filhos, né? A maioria do tempo são as mães que está sempre do lado dos filhos. Então eu venho falar com as mães, né? Os pais também, mas quem está sempre mais do lado dos filhos somos nós as mães. Então eu quero falar assim, gente, que nessa faixa etária de 9, 10, 11 até 12, 13 anos, essa faixa etária de idade, as crianças e os nossos prés, né, adolescentes, eles não sabem muito lidar com as situações que enfrentam nos colégios, na convivência com os colegas que não são amigos, que são colegas de classe, que são colegas, né? Enfim, colegas, né? São colegas, porque amigos verdadeiros são poucos mesmo, né? Então, o que eu venho dizer aqui? Para as mães trabalharem a cabeça das suas crianças para não se apegar tanto com aquelas outras crianças que dizem ser seus amigos, que eles não são os amigos de verdade, eles são apenas coleguinhas de classe, tá? Por quê? Porque muitas das vezes a criança se apega tanto, a criança se apega tanto a um certo colega. E essa criança, ela fica decepcionada às vezes, chora, chega em casa reclamando que a coleguinha, né, ela abandonou ela, foi para outra colega e ficou fazendo poses, ficou falando, cochichando. Então, na nossa época, gente, a gente levava isso tudo ao pé da letra. Hoje em dia, não. Hoje em dia as crianças, elas são muito apegadas, né? Eu não sei se é devido à nova geração que, assim, são muito mais sensíveis, né? Porque hoje em dia não tem mais roça, hoje em dia não tem mais... São poucas as coisas que tem, hoje é tudo mais tecnicológico, né? Tecnologia. São mais tecnologia, né? Então, são muito virtuais e as crianças, ela não têm assim habilidades para poder descarregar, se distrair com outros tipos de coisas. Tipo, na minha época, eu iria para a roça colher algodão, então eu não tinha tempo para ficar pensando em coisas ruins. Eu ia para a roça colher café, então eu não tinha tempo para poder ficar pensando em que o coleguinha machucou o meu sentimento. Eu ia para roça e esquecia dos meus problemas. Então eu tinha meu momento de estudar, era obrigatoriamente estudar, ler e ler muito. Hoje em dia, na minha época não tinha calçado como tem hoje, diferença, diversidades de calçados, roupas, né? Porque tudo era mais difícil. Hoje em dia são multidões de coisas, de adversidades que tem por aí e que isso, garrafinhas de água, gente, na época, sabe assim, até as garrafinhas de água era o caneco da escola que a gente usava. Então a gente não levava caneca na escola, não levava garrafa para a escola, levava apenas o caderno, né? O caderno, levava o lápis e a borracha da Fundepar, que na época era Fundepar. A gente só estudava porque a gente tinha da escola o material, né? Não tinha variedades de mochilas, de cadernos, entendeu? Era tudo limitado. Hoje em dia, devido a variedades de coisas que tem, de mochilas, calçado, tênis,
roupas, cadernos, adesivos, lápis, canetinhas, enfim, etc. Então, tem sempre aquela criança que gosta de se aparecer. Eu vou colocar assim, gente. Que gosta de se aparecer, que compra multidões de canetas, que compra multidões de mochilas, garrafas. E também tem aquelas umas que nem ocupa, leva para a escola, mas não ocupa. Uma criança tem 2 tênis, um para usar um no dia e depois deixar aquele em casa para poder arejar e usar outros. Não, hoje em dia tem aquele monte de calçado que todo dia, se você quiser ir na escola com um calçado diferente, você vai, porque há facilidade de comprar multidões de tênis, né? Então, não sei nem por que eu tô colocando isso, gente, mas existe hoje em dia essa facilidade, né? E isso deixa certas crianças meio que, vamos dizer assim, pelos cantos. Por quê? Porque uma colocou um calçado melhor e é aí que eu quero chegar, tá, gente? Comprou um calçado melhor, aí aquela criança que comprou um calçado melhor, ela vai se aparecer tentando fazer aquela outra criança que não pôde comprar um sapato melhor ficar triste. E isso não provém de Deus, gente. Então eu acho assim, que comprou, tá comprado, mas não devem aí ficar se exibindo, porque quem tem que trabalhar a cabeça dessa criança não é a escola, não é os amigos. Quem tem que trabalhar a cabeça dessa criança é os pais em casa, que após adquirir um objeto diferente, esse pai, essa mãe, ela deve instruir essa criança que quando chegar na escola não tem necessidade, o sol sumiu, gente. Não tem necessidade de ficar se exaltando para não deixar o outro amiguinho que não pôde comprar triste. Porque as crianças, elas são sensíveis a isso, sabe? Elas ficam tristes, porque às vezes uma criança pôde comprar e ela não. E às vezes nem é porque não pôde comprar, é porque não tem a necessidade de comprar tanto. Porque a comida tá caro, gente. Tudo tá caro nesse mundo. Pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ela faz economia, tá? Não vou dizer todos, né? Mas a maioria dos inteligentes fazem economia sim, tá? E o que eu queria dizer mais aqui, gente, é sobre, gente, a criança. Eu acho que uma coisa que deveria ser proibido nas escolas, gente, proibido e ao mesmo tempo deveria ser bem averiguado. Em primeiro lugar, deveria ser proibido na escola crianças escreverem bilhetes. Eu mesma, na minha época, a gente escrevia, só que sempre eu me dei mal, tá? E hoje em dia continua, né? Mas eu acho uma coisa muito errada esse negócio de bilhete, porque às vezes naquele bilhete vem alguma coisa que não agrada a criança. E às vezes pedem ali um segredo para a criança. A minha filha não, a minha filha quando ela recebe alguma coisa sobre dizeres, quando fala sobre bilhete, eu já falei para ela, eu falei, você passa para mim, ela passa para mim. Eu sei tudo que acontece com ela na escola, porque eu dialogo muito com ela, eu converso muito com ela em relação assim a quando o amigo faz pouco caso dela, quando o amigo está com uma outra amiga e desfaz dela, porque existe essas coisas na escola, né? Eu passei por isso, gente, eu sei muito bem como funciona. E a gente tem que conversar muito com a criança, para a criança ser mais madura nisso, sabe? Ignorar certas coisas, deixar de ficar correndo atrás, tá? Se puder ter amizade legal, legal. Se não puder, não vai ficar triste não. Senta lá com uma outra amiguinha, senta sozinha. Quantas vezes eu sentei lá na, na mesinha da minha escola sozinha, porque a outra amiga saía de mão dada com a outra amiga, me abandonava lá.
E eu nem tava aí, gente, eu nem tava aí, sabe? O que eu queria era estudar. O que eu queria era estudar, porque eu sei que se eu não estudasse, ninguém ia estudar por mim. Então eu tento passar isso pra Lorena, sabe? Porque ela apenas 11 anos, né? Ela tem apenas 11 anos. E uma criança com 11 anos, gente, na minha idade, eu já tinha, assim, uma maturidade melhor. Agora, eles não. Hoje em dia, no mundo virtual que existe... Eu tirei o celular dela, tá, gente? Tirei o celular. Outra coisa, gente. A gente tem que tirar o celular deles do WhatsApp. Eu não vou dizer do YouTube, tá? Porque no YouTube dá pra você controlar. E do... Pra tirar do WhatsApp, porque uma criança com 11 anos, gente, ela não tem necessidade de ter WhatsApp. A não ser que os pais tenham o controle no celular, igual eu tinha. Só que devido ela receber algumas mensagens ruins, eu tive que tirar o WhatsApp dela. E deixei ela só no tablet, que é onde funciona aí o trabalho da escola, e funciona aí também o trabalho, os vídeos que são controlados por mim, tá? Porque é muito ruim para eles também. E, gente, se for o caso, porque a escola é o lugar mais horrível para bullying. Eu sofri muito com bullying, minha filha também já sofreu, e hoje eu passo para ela isso, dizendo que isso não é bom, isso não é legal, e os pais têm que trabalhar a cabeça das crianças, dizer, gente, para eles que não adianta nada só eu falar para minha filha, mas a outra mãe não explica sobre isso. Então, eu acho assim que os pais, de um modo geral, deveriam explicar isso para os filhos em casa, para que chegue lá na escola, eles vão ver, eles vão ter que conviver com as adversidades, as diferenças, as culturas. E isso a gente tem que ensinar eles em casa. Porque lá na escola ensina, mas ela já tem que ir preparada para ela não ter aquela sensibilidade de tristeza, porque eles acabam ficando tristes, acabam tendo que abrir BOs, os pais se enrolam todo, tem que ir para conselho, tem que ir para delegacia, enfim, um monte de coisa ruim acontece na vida da gente, né? Então, isso deve ser conversado em casa e bastante, viu, gente? Se for o caso, o psicólogo tem que entrar, porque o psicólogo é o profissional da área, né? Que pode aí conversar, estar conversando com essa criança, trabalhando a cabeça dessa criança. E tem outras coisas que acontecem também, né, gente, em escolas que eu não vou falar aqui, porque até porque não tá podendo, né, no YouTube ficar falando coisas assim dessa parte que eu quero falar. Mas nós, os pais, tem que ensinar nossos filhos em casa e explicar muito bem para eles o motivo. Ah, mas por que que a fulana desfez de mim e segurou o braço da outra amiga e me abandonou ali? Então a gente tem que explicar para eles o que é que acontece nessa faixa etária de idade, o que acontece nesse mundo adverso de coisas, para que eles venham crescer fortes e maduros, para que eles venham ignorar essas coisas, para que eles não tenham aí na sua mente uma tristeza futura, porque gente, eu tenho que contar minha história uma hora pra vocês, tá? Porque hoje eu sou viva, eu consigo aconselhar uma criança, eu consigo aconselhar jovens, porque eu já passei cada coisa na minha vida que eu falo assim, eu sou uma mãe coruja porque eu fui uma coruja lá atrás. A minha mãe foi uma coruja. Então, eu soube dar valor à vida, eu soube assim a valorizar muita coisa da minha vida, eu soube entender o que é certo, o que é errado, eu soube entender o que é uma cara feia, um sinal, entendeu? Olhares. Então a gente tem que ficar esperto e atento a tudo, tá? A tudo. E gente, é aquele negócio. Vamos orar para os nossos filhos, não é perca de tempo. Lute pelo seu filho, por mais que ele esteja passando algo de ruim na vida, e a mãe ou o pai chega a falar, esse daí não tem mais jeito. Tem sim, gente. Tem sim. Tem porque você, mãe,
Você, pai, é o psicólogo do seu filho. Se na fase de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, você não se atrelar a ele como o melhor amigo ou a melhor amiga, você perde essa criança para o mundo, até das drogas. Então, gente, ou outras coisas, né? Então você tem que aí deixar afazeres de casa, deixar coisas por amor aos seus filhos. Se o seu bem maior é o seu filho ou a sua filha, lute por ela, porque vale a pena a cada minuto que você tira para lutar aí, para poder dar atenção para os seus filhos e conversar com eles. Conversar e entender o que eles querem dizer. Porque eles perguntam muitas coisas pra gente. E você não pode ser agressivo, você não pode ser violento, você não pode aí deixar de não dar atenção para os seus filhos. Porque às vezes eles estão enfrentando problema na escola e vocês nem sabem. Mas fica a dica, tá, gente? Seja amiga, seja amigo dos seus filhotes, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Então vamos orar mais para os nossos filhos, porque eles merecem toda a nossa atenção, tá bom? Eu volto com mais vídeo, tá bom, gente? Tchau, fui!